Tá, vamos ver essa. Posso dar iogurte natural feito em casa depois de 1 ano, tá? E lógico que pode, natural melhor ainda. Então eu tenho até a receitinha que eu acho que eu já coloquei pra vocês aqui. E quanto mais natural melhor. Se for comprar industrializado tem 1 milhão de opções na prateleira. Então ir para os mais naturais, parar um tempinho, tirar uns minutinhos ali para ler rótulo, ver o que tem em cada um. Para fazer o iogurte só precisa de 2 ingredientes, que é o leite e o fermento. Não precisa de mais nada, não precisa de 1 milhão de coisas que eles colocam ali. Então, para criança, ai Camila, mas é ruim, é azedo. Pro seu paladar, o do seu filho é totalmente diferente do seu. Por que a gente vai só colocar doce, só doce para essa criança? Então não dá, a gente não precisa incentivar cada vez mais. E a gente já conversou bastante nesses dias, né, de live, principalmente focado para seletividade alimentar, o tanto que o açúcar é prejudicial, o tanto que o açúcar é viciante, o tanto que ele vai sim atrapalhar a aceitação de alimentos saudáveis. Então a criança vai querer cada vez mais o doce, o açúcar. Vocês não têm isso também com vocês? De ai, come um açúcar, come um docinho, quer mais, quer cada vez mais. Parece que é uma necessidade assim que a gente tem. E para que incentivar isso numa criança tão pequena? Né? Não tem motivo nenhum. Então, assim, tem que ser o mais natural, sim, tá? Água durante as refeições ou logo em seguida? Eu prefiro logo em seguida, Leiri, porque principalmente para não ocupar um lugarzinho ali no estômago, né? Se você pega um bebezinho que já tem uma barriguinha, um estômago bem pequenininho, se tomar muita água durante a refeição é ruim, né? Então pode atrapalhar. Então eu prefiro logo em seguida, tá? Gente, não tá aparecendo a caixinha aí pra vocês? Pra mim tá aqui, eu tô recebendo normal. Vamos ver. Eloá, bebê de 1 ano e 6 meses, percebo gengiva inchada já tem 1 mês. E a minha bebê não está querendo comer almoço e janta. Não tem a pontinha deve ser dente. Olha, provavelmente é dente sim, e dente incomoda demais, atrapalha demais a aceitação, mas não é durante tanto tempo. E então não é pra ficar, ai, são 3 meses é dente lá nascendo e a criança não come. Então não é. Nessa fase também tem a fase que eu falo de 1 ano, né? Que é a diminuição do apetite. A criança vem num ritmo acelerado de crescimento e desenvolvimento, chega lá em torno de 1 ano, esse ritmo despenca, né? Dá uma super estacionada e o apetite também. Então ela vai comer menos e aí a mãe já fica desesperada, achando que tem que ser ao contrário, né? Se tá crescendo tem que comer mais. Mas não é bem assim, tá? Então pode ser essa fase também, de que tá querendo comer menos e que tá incomodado com a gengiva. O que eu indico nessas horas de dentinho? Alimentos gelados e que dão uma ajuda ali pra coçar. Por exemplo, a espiga de milho ajuda bastante, né? Pegar ali e dar uma coçada na gengiva. E frutinhas geladas pra aliviar também, porque fica ali como uma inflamação mesmo, né? Então, alimentos quentes atrapalham um pouco a aceitação. Então, investir em pequenas mudanças, sabe? Que fazem muita diferença. Igual quando a criança não aceita, por exemplo, não tá aceitando, sei lá, cenoura. De vez você oferece ela em rodelinha, de vez de oferecer em rodela, oferece em palito, oferece ela ralada, oferece ela numa torta. Não precisa oferecer sempre de uma mesma maneira. A criança também vai tendo, vai ficando cansada daquela mesma apresentação, sabe? Não vai dando uma vontade ali de comer. Então, quanto detalhezinhos, se oferece muito quente, oferecer gelado, ou se oferece gelado, oferecer quente, e variando mesmo a apresentação e despertando mais interesse neles para
para aceitar melhor os alimentos, tá? Vamos ver. Ellen, normal bebê de 8 ficar sem aceitar nada? Tô fazendo de tudo e ela nem prova. Tem 2 pontos aí que eu quero comentar, Ellen. Primeiro que sua bebê só tem 8 meses. Acabou de começar a introdução alimentar. É muito normal não aceitar nada, porque tá começando, tá aprendendo e mal conhece os alimentos, então tá tudo bem não aceitar nada. É lógico que a gente vai continuar oferecendo, é lógico que a gente vai estimular, é lógico que a gente vai sempre ali oferecer, expor essa criança. Não é simplesmente aceitar que não tá comendo nada e ponto, não. Mas tá tudo bem se não quer comer, né? Então vamos ver a maneira que a gente está apresentando, mudar essa apresentação. E outro, o fazendo de tudo, essa frase até me assusta às vezes, porque muitas vezes esse fazendo de tudo é forçar, pôr uma TV na frente, bater os alimentos no liquidificador para ver se aceita melhor. Então são estratégias assim totalmente erradas que vão só piorar e atrapalhar do que melhorar a aceitação. Pode até ajudar ali na hora, mas depois vai ser muito pior a correção. Então, procure ajuda, não tente fazer de tudo por si só, ou porque a mãe ajudou, ou que a vizinha orientou que fez assim. Procure ajuda no que fazer, com um profissional adequado, que saiba te orientar mesmo, e nutri infantil de preferência, né? E para você saber o que fazer nessas horas, e essas estratégias que vão ajudar, não dificultar ou atrapalhar, tá? Então, a primeira delas também é ficar tranquila. Se você fica desesperada, se você fica nervosa, se você fica ansiosa, se você quer enfiar a água lá abaixo, não vai comer, entende? Eu já peguei, não foi só um, tá? Por alguns pacientes que os pais faziam palhaçada pro bebê, e daí ele começava a rir, abria a boca, o pai ia lá, enfiava comida na boca. Daí a criança chorava, a criança cuspia, era aquele auê, até nunca mais aceitar a colher. Aí começou a pegar pavor da colher, não queria nem ver mais a colher na frente. Então tem muitas... entra nesse estou fazendo de tudo, né? No desespero dos pais que querem ver os filhos comerem e não sabem mais o que fazer. Não tem orientação, não sabe o que fazer e acabam fazendo. Olha isso, olha o ponto que chega. É desesperador de ver. Pense para um bebê, o tanto de coisa que ele vai carregar de ruim ligado à alimentação. Poxa, eu tava ali rindo, dando risada com meu pai. De repente me enfia um negócio na boca que eu nem sei o que é, textura diferente, nem tava afim de comer. Então é muito chocante mesmo. Então não quero vocês fazendo de tudo dessas coisas assim que não é pra fazer, tá? De jeito nenhum, porque depois vocês vão passar 1, 2 anos, vocês vão vir correndo atrás de mim. Camila, porque eu fiz isso e agora eu não consigo mudar, porque eu coloquei a TV e não consigo tirar, porque eu bato no liquidificador, não consigo, mas ele não mastiga, não sei mais o que eu faço. Porque cada hora é uma coisa, né, que aparece. Porque eu fiz assim e não consigo mais mudar. Então não quero vocês assim, tá? Eu quero todo mundo fazendo direitinho. Vamos ver. Diana, meu filho tem 1 ano, ele pode tomar todinho? Diana, pega o todinho. Você tem ele aí na sua casa? Pega lá e olha os ingredientes, o que tem lá. Não é bom nem pra gente. Quanto mais pra uma criança de 1 ano. Sem necessidade, assim, 0. Então vai dar um leite sem nada, não precisa colocar nada nesse, ou achocolatado,
farinha, nada, não precisa pôr nada no leite. O leite é puro. A criança tem que tomar leite puro, não é essa coisa de ficar colocando coisa no leite. É nosso. A gente que acha que tem que pôr porque o leite é ruim. Daí vai o que eu falei do paladar. O paladar deles não é igual ao nosso. Né? E a gente fica estimulando esse doce. Quem que compra o achocolatado? Quem que coloca a primeira vez? A gente. Não é a criança que fala. Com 1 ano começa a falar que era o achocolatado. Então, negativo, de jeito nenhum, tá? Vamos lá. Café da manhã, já que a gente tá falando de leite. Café da manhã que dá para uma criança de 3 anos. O que a gente pode oferecer? Vamos ver se vocês, o que vocês dão aí. Já vi uma aqui Neston que apareceu. Não, Neston não tem porquê. Café da manhã, 5 grupos de alimentos, tá? Ou 5 não, 3. Ai, eu doido. Gente, desculpa, hoje eu tô assim, fora da casinha. 3 grupos de alimentos, tá? Frutas, ótimo, fruta, assim, não pode faltar. Tapioca pode ser, entra como um carboidrato. Só que a gente não pode deixar de lado a fruta, de jeito nenhum, tá? Crepioca, pode ser um ovinho, pode ser pão. Café, eu não vejo necessidade de colocar café, de colocar uma cafeína ali pra criança. A não ser crianças maiores mesmo, estimular ali, não vejo necessidade. Então, tem que ter 3 grupos de alimentos, tá? O grupo das frutinhas não pode ser substituído por nada, é fruta, tá? Grupo dos carboidratos, então pode ser uma crepioca, uma tapioca, um pãozinho, um bolinho, se for maior de 2 anos. E proteína. Proteína entra leite, entra o ovinho, entra o iogurte, tá? Então, esses 3 grupos de alimentos. Nossa, Camila, mas meu filho não vai comer nem a pau. Nossa, ele não come tudo isso. Mas, gente, não é um pratão gigantesco com uma manga inteira, um pão francês e um copão de leite. Não, é um pouquinho de cada, tá? Pra ter essa variedade e ser um pouquinho ali de cada, pra não focar só em um alimento. E o legal é ir variando, tá? Então, por exemplo, pode dar ovo todo dia? Porque essa pergunta, assim, é uma coisa bizarra, tanto que eu recebo isso. Pode, mas é legal comer ovo todo dia, não chega uma hora que a gente cansa? Então é legal variar, não cair nessa monotonia mesmo, sabe? De todo dia tem o ovo. Aí, quando você passar um tempo, seu filho ficar seletivo, só quiser ovo, você vai falar, poxa, Camila, ele só quer ovo, não sei o que tá acontecendo. Então vamos variar, vamos mostrar mais alimentos. E isso vale pra gente também, né? Porque eu amo café da manhã, amo, e era uma coisa que eu não tinha hábito, tá? Eu não tomava, eu era daquelas que passava mal se tomava café da manhã. Então eu ia pra aula, por exemplo, sem nada. Eu acordava e já ia, jejum ali. E hoje, assim, eu não consigo, me faz muito bem. E eu adoro, eu gosto porque a gente senta junto, a Júlia adora. Então, pra mim é muito importante o café. Eu acho uma hora gostosa. Amo café. Então, eu acho que isso é rotina, isso é hábito que a gente vai criando também com a criança, tá? E eu adoro, a Juju adora também, porque daí a criança vai entrando no nosso hábito de casa, né, também. Eu gostei dessa, Karina. Qual o melhor método para começar a alimentação da criança? O melhor, quer saber qual que é o melhor de todos, assim, disparado? O método que você achar que é o melhor para você e para o seu filho. Esse é o melhor sem dúvida nenhuma. Esse vai ser o melhor disparado. Então, eu gosto muito, por exemplo, do BLW. Adoro, acho o máximo. Acho que a criança, assim,
explora o alimento de uma forma que não tem com a colher ali na boca. É muito importante esse contato, pegar, né, cheirar, é bom demais para aceitação, ajuda muito. Mas se a mãe não tá segura, atrapalha. Então, se você vai, não, vou fazer o BLW, vou lá fazer os cortes, deixar ele comer sozinho ali, né? O desmame guiado pelo bebê, então esse autoalimentar. E a mãe ficar naquela tensão, meu Deus, ele vai engasgar? Não, porque ele precisa comer mais, se não ficar aquela coisa toda. Não é por aí. Então eu prefiro que pare e faça o tradicional, tá? Tradicional não quer dizer comidinhas batidas, né? Peneiradas, tudo misturado. Não. Tudo amassado no garfo, separado para a criança conseguir identificar cada alimento, cada textura, cada sabor, cada cheiro, cada cor. Porque se a gente mistura, o que vira? Uma cor X, mais uma pasta ali, um sabor também de algum alimento que seja mais forte, que está predominando ali. Então a gente não vai ensinar nada para esse bebê. E a introdução alimentar é isso, é um aprendizado, né? Uma fase do bebê conhecer, identificar, para sim criar hábitos, né? Criar ali o paladar dele. Então é importantíssimo que ele conheça esses alimentos. Hoje eu pego muitas crianças seletivas porque não conheceram esses alimentos na fase da introdução alimentar. Então a gente poderia ter sim evitado tudo isso na introdução alimentar, né? Então quem não fez, também não é carregar uma culpa, é só observar, né? Foi uma das aulas até que eu fiz aqui na semana da seletividade, que é observar, ver o erro, ponto. O que eu posso fazer a partir disso para mudar? Não é ficar com a culpa ali nas costas. Então, voltando para a nossa pergunta, porque sempre eu não paro de falar, o melhor método é o que você escolher. Você pode fazer o BLW, que a criança comer sozinha, né, os alimentos, praticamente. Então, são alimentos com cortes seguros, que ela vai conseguir pegar, levar até a boca e comer sozinha. Tem o tradicional, que é o amassadinho, tudo separadinho e oferecendo na colherzinha. E tem o misto ali dos dois, né? Que é o que eu fiz com a Ju também em casa e que foi o melhor pra gente, né? Então foi o que eu me adaptei melhor e o que ela se adaptou melhor. E, sinceramente, dos meus pacientes, acho que 90% é assim. Se não for mais, 95%. Porque eu acho que as mães ficam mais seguras também. Até, pelo menos no começo, o BLW tem muitas mães que não têm essa segurança. Então eu prefiro que não faça mesmo, que adquira essa segurança, que adquira que saiba o que está fazendo para passar essa segurança para o bebê e ser muito mais tranquilo. Então foi um método que a gente se adaptou melhor aqui e sucesso. Então não tenho o que falar disso também. Vamos ver. Criança de 1 ano e 10 ficando seletiva. É melhor começar a introdução de novo do zero? Valéria, depende muito como foi feita essa introdução alimentar. Se foi feita, não tem porquê a gente começar do zero, concorda? Então, se ela já passou ali o período de aprendizagem, se a gente já mostrou os alimentos, se ela já conhece, não tem por que a gente voltar. A gente pode fazer uma adaptação para essa fase também, né? Que faz parte, eu falei da fase em torno de 1 ano, né? Dessa diminuição do ritmo de crescimento e que acontece de querer
De querer não, de diminuir mesmo o apetite. E esse ficar seletivo também tem muito de autonomia ali, né? De desafiar, então de querer falar o não. Então tem que olhar mesmo como, por que tá seletivo. Eu fiz uma semana, né, de lives sobre a seletividade alimentar e falando mesmo sobre quais as fases, quando é uma seletividade mesmo inserida ali. Então é legal analisar melhor para ver como fazer, né, daqui para frente. Ai, vamos lá. Deixa eu ver. Como identificar alergias ou intolerâncias alimentares em criança? Adorei essa pergunta, Luma. Primeiro observando sintomas, né? Acho que é o principal ponto. As alergias podem se manifestar de 3 formas, principalmente, né? Na pele, então dermatite atópicas com muita frequência, aquelas dermatites que demoram para curar mesmo, pode ser um sinal de alergia. Se manifesta no trato gastrointestinal, então diarreias, sangue nas fezes, isso também é um sinal de alergia. E também respiratórios, tá? Então é importante observar esses sinais que as crianças dão e tentando assimilar com os alimentos, para ir fazer teste mesmo e comprovar, tá? Intolerância acaba sendo até um pouco mais difícil, porque às vezes a gente confunde muito, então é importante ser bem sensível mesmo para olhar, sabe? E observar. Por exemplo, aqui em casa um dia teve um período que a Júlia tava com uma dermatite muito forte aqui no pescoço. E eu falei, nossa, gente, mas isso nunca aconteceu, nunca, desde bebezinho ela nunca teve dermatite. E eu fiquei com aquilo e não melhorava, e passava creminho e tal, nada. Comecei a olhar nos alimentos, o que podia ser, tentava tirar um, tentava tirar o outro, e observava e ficava, e nada, não conseguia achar. Até que me veio, assim, depois de um bom tempo, depois, sei lá, de quase um mês, de uns 20 dias por aí, eu acho que foi, me veio um plim na cabeça. Eu mudei o shampoo dela. Eu tava usando um shampoo que eu usei a vida inteira, e aí acabou e tinha um outro que ela tinha ganhado aqui. Eu falei, vou usar pra eu não ter que comprar, né? Não vamos sair de casa pra comprar shampoo. Vou usar o que tem aqui. E comecei a usar ele. E nem não percebi. E foi piorando a dermatite. E não foi no couro cabeludo, foi só embaixinho aqui e um pouquinho aqui em cima. Então, às vezes, não é nem com alimento, e é com outras coisas que a gente, assim, nem dá moral, sabe? Quando que eu ia pensar que era um shampoo? Nunca. Então, eu tô falando isso porque pra gente ser sensível mesmo e observar em tudo o que pode ser que está acontecendo. E aí, eu tirei o shampoo de um dia pro outro, já foi, tipo, resolveu muito. Não melhorou, não tirou tudo, mas melhorou demais. Sei lá, melhorou 50%. E os outros 50% demorou ainda um tempinho, mas foi passando e agora tá sem nada. Mas são, assim, detalhezinhos. Aqui também tem outro caso, olha, eu contando só de casa, né? Mas que é bom pra vocês prestarem mais atenção também em casa. Aqui, uma época, a Júlia tava com muito gases, muito, eu não tava entendendo o que tava acontecendo. E eu falei, cara, não é possível, vou olhar alimentos, né? Daí comecei a tentar selecionar, nada, demorei, sei lá, uns 10 dias também. Identifiquei pepino dá gases nela. Então, e ela ama. Então, quando ela come muito. E aí, não cai legal. E então, são detalhes,
sabe? Lógico que ela não vou tirar o pepino dela, ela vai continuar comendo, mas que ela coma em pequena quantidade e pra não ter tanto desconforto assim, tá? Então são coisinhas que a gente vai, e a gente como mãe, a gente é mais sexto sentido, assim, sabe? Então é só observar com cuidado que a gente consegue ver o que pode ser. Vamos lá, eu nas perguntas. Olha aí, de criança seletiva. Só quer comer arroz no almoço e na janta. Quando não faz e a criança pede o arroz, o que fazer? Priscila, se você fizer só o arroz, se você fizer o arroz, ela só vai comer o arroz. Simples assim. O arroz é fácil de comer, não exige tanta mastigação. É que ela gosta, então ela vai só pedir o arroz e ela vai só querer comer o arroz. O que a gente tem que fazer? Colocar a criança dentro da nossa rotina alimentar, não a gente entrar na onda da criança. Porque senão, ou a gente vai selecionar os nossos alimentos para comer só o que ela come, para fazer só uma vez, ou a gente vai fazer 2 almoços, 2 jantas. Porque daí vai ter que ter um almoço para os pais e um almoço para criança. E uma hora isso vai ser inviável. Porque eu, por exemplo, não tenho tempo de fazer, mal de fazer um almoço. Vou fazer 2? Não dá, fica inviável. E não é saudável ter sempre alguma coisa diferente para criança. Então é colocar essa criança dentro da rotina dos pais. Não quer comer? Tudo bem, paciência, é isso que tem. Não vou lá na cozinha fazer outra coisa. Mas aí vai do nosso trabalho pessoal. Tanto que eu falei disso semana passada. Da gente trabalhar com a gente mesma. Da gente entender que a criança precisa aprender, que ela não tem que encher barriga a qualquer custo. Que ela não tem que comer qualquer coisa. Que ela tem que comer comida. Que ela tem que aprender a comer. E quem vai ensinar? Nós. Esse é o nosso papel. De ensinar eles a comerem. Não de ficar dando lá o que quer. Porque aí não vai comer. E vai virar aquela bola de neve. Daí vai comendo só arroz. Vai parando outros alimentos. Vai chegar uma hora que não aguenta mais arroz. Vai estar por aqui. Vai enjoar. E aí vai parar de comer o arroz. E aí? Então é trabalhar com a gente mesmo. De falar, tá tudo bem. Não precisa comer. Não vai forçar essa criança a comer de jeito nenhum. Mas é o que tem pra janta. Não é fácil, tá? Eu tô falando, eu sei que não é fácil. Mas se a gente não fizer isso, o que a gente vai fazer? Vai ficar só oferecendo o arroz? Ele só vai comer o arroz. Não vai, a criança não vai por conta própria falar, mãe, não quero arroz, me dá outra coisa. Não, dificilmente, muito difícil a criança que vai ficar pedindo outros alimentos. Vai querer o mais fácil ali. Então vai de nós ensinar a comer. Vamos ver. Tapioca para criança de 1 ano? Pode sim, Inabel, não tem problema nenhum. Eu não indico antes de 1 ano porque não vejo necessidade nos lanchinhos, porque a tapioca acaba entrando no lanchinho, no café da manhã. E aí eu coloco só fruta. Antes de 1 ano não precisa de mais nada, tá? Tapioca, então, depois de 1 ano. Minha filha tem neofobia alimentar e está influenciando muito o meu menor. O que eu faço? Separo os dois? Não, Ana. Troca essa influência. Põe o menor para influenciar a maior. Então não deixa ela dominar ali, que é isso que ela quer. Ainda mais para chamar atenção também, né? Com o menor. Então vamos reverter isso. Vamos sentar junto. Não deixar ela influenciar mesmo. Não quer comer? Tudo bem. Tá? Mas colocar para ser o contrário. Colocar esse menor... É isso que eu sempre falo. Quando tem irmão, a gente tem que pegar... O mais novo tem que pegar
sendo que o mais velho não come, por exemplo, tem que pegar no lado bom, não ficar só oferecendo porcaria pro menor. Tem que pegar, ver o lado bom e tentar fazer uma introdução alimentar boa pra refletir no mais velho ali, tá? Trocar essa influência. Vamos lá. Gente, tá tão difícil achar aqui. Bebê de 6 meses. Posso dar alimentos feitos com farelo de trigo, aveia, chia? Leiri, que alimentos? Se for, tipo, jogar em cima da fruta, pode. Não tem problema nenhum. Não gosto de preparações, tá? Tipo, bolinho, essas coisas, não tem necessidade nenhuma, dá com 6 meses. Dá a fruta mesmo. Porque aí depois você vai me procurar com 1 ano e meio, 2 anos, falando, só come bolinho, não tá comendo a fruta. Entende? Então vamos lá na fruta, tá? Fruta, não precisa de receitas agora. Receita só depois de 1 ano, tá bom? Eu quero que com 6 meses, nesse período, principalmente antes de 1 ano, é importantíssimo que a criança conheça os alimentos individualmente, para ela conseguir aceitar esses alimentos lá na frente. Se a criança não conhece os alimentos, fica muito difícil dela aceitar. Então, ainda mais com autonomia. Então, se você pega uma criança de 2 anos, por exemplo, que não está aceitando bem os alimentos e não teve uma boa introdução alimentar, é que ela não conhece os alimentos. Ou ao contrário, se é uma criança de 2 anos que teve uma boa introdução alimentar, que conhece os alimentos e está começando a selecionar e não está querendo, ela conhece, é muito mais fácil para ela aceitar do que a gente ter que apresentar de novo esse alimento. Então ela pode até querer selecionar ali um de outro, mas ela vai voltar a comer, porque ela conhece. E é mais fácil para ela. Então quando não conhece é muito difícil, tá? Dá medo mesmo, dá aquela insegurança de experimentar. Ela não conhece, ela não sabe o que é aquilo. Então por isso que tem que ser tudo separadinho, sem preparações, sem misturar, sem nada, tá? Conhecer os alimentos individualmente, para depois a gente fazer receitinhas, enfim, até para estimular a aceitação. Como fazer a criança beber água? Primeiro, Rafa, depende da idade, né? Mas vamos mudar copo, isso atrai muito. Vamos mudar a temperatura, então se tá um dia muito quente, dá uma água geladinha, ajuda muito. Às vezes colocar uma rodelinha de limão, ou uma folha de hortelã, ou uma rodela de laranja, só para dar um saborzinho, para ver se ajuda, para depois ir tirando também não tem problema. Mas a do copinho ajuda muito, mudar às vezes, se tá com um bico, por exemplo, de silicone, passar para um de canudo, passar para um de 360, ir mudando para ver se isso ajuda. E aí se for uma criança maiorzinho, vamos escolher um copinho para você? Vamos pegar um copinho, sei lá, rosa, não sei do que. Isso ajuda demais também, tá? Então tem que estimular. Outra coisa, outro ponto importante. Você bebe água? Toda vez que você beber, você dá também pro bebê, dá pra criança, pra estimular. A água é um hábito, é igual pra gente também. Adulto que não toma água é um hábito, precisa criar esse hábito, né, de tomar. Não é de um dia pro outro que eu vou tomar 2 litros se eu não tomo nada. Então eu preciso sim ir criando mesmo esse hábito, tá? Então, estimulando essa criança para ela aos poucos ir criando o hábito de tomar. Essas estratégias que eu te falei, essas estratégias que eu te falei é só para incentivar ali no começo, tá? Foi mal. Vamos ver o que mais. Por favor. Gelatina não, gente. Rúbia não, gelatina nunca. Daquelas bem revoltadas. Nunca.
Não tem necessidade de dar gelatina. É por açúcar. Pra que a gente vai dar? Então não tem necessidade. Iogurte, daqueles naturais, eu falei no começo, foi a primeira pergunta que eu respondi nessa live. Foi de iogurte, então iogurte natural. Ai, mas é muito ruim. Então vamos colocar uma fruta, vamos pôr uma granola, vamos pôr uma chia, uma castanha, pegar a fruta bem madura e bater. Criança depois de 2 anos pode mel. Então não tem. É melhor a gente bater ali o iogurte do que comprar um já com fruta, que vai ter muito mais coisas ali, tá? E gelatina, nem a pau, Juvenal. Não tem necessidade nenhuma mesmo, tá? Se vocês forem ver, quem tiver aí e quiser olhar o rótulo da gelatina, vai ver do que eu estou falando. Ó, recomenda papinha industrial orgânica para bebê de 7 meses. Maria, entra aí a questão que eu falei da textura, né? Papinha é tudo batido. Tudo misturado. O que a sua bebê vai estar aprendendo ali, comendo? Quais alimentos ela vai conhecer ali, ela vai identificar? Nenhum. Então, por isso que eu não indico. Tá? Não é orgânica, não. Também não. Tá? É alimento mesmo, de verdade. Tá bom? Ah, mas eu viajo e aí eu dei numa viagem. Tá bom, você deu uma vez ou outra. Num caso assim que não tem opção. Mas isso foi uma vez em 1 ano. Então aí tudo bem. Mas em casa não tem necessidade. Vamos lá. Nossa. Que bagunça. Jesus. Ó, tava falando da água, apareceu aqui quantidade de água para 4 anos. Bela, eu não gosto muito de rotular ali quantidade, porque às vezes tem uma criança aqui que não toma nada de água e eu falo, precisa 2 litros e a mãe fica desesperada. Então, não foque em números, foque em seu filho tomar bem. Então, se ele toma hoje 50 ml de água, vamos aumentar? Vamos por 100? Se ele toma 500 ml de água, acho que tá ótimo. Quer aumentar um pouquinho? Acho que tá muito quente, tá muito seco. Aqui onde eu moro tá muito seco. Vamos aumentar mais um pouquinho? Então vai aos poucos, não vai assim, hoje não tomar nada e amanhã tem que tomar muito, porque a criança não vai tomar. Vai ser difícil pra ele e pra você, tá? Então não foca em números, foca em tomar ali, em ter o hábito de tomar ao longo do dia, não ficar, né, muitos períodos sem tomar, ou quando tomar tudo de uma vez, dividir mesmo ali, tá? Mas sempre oferecer. O que mais? Como resolver a neofobia alimentar? Chora, vomita, não come de jeito nenhum. Tentei todas as formas. 6 anos depois. A neofobia alimentar, para quem não sabe, neo é novo, fobia, medo, e alimentar é o medo do novo em relação aos alimentos, né? Então, a criança que tem medo de novos alimentos, que não come, que não prova. Aí vai do que eu falei numa das primeiras respostas que eu fiz aqui. Já tentei de todas as formas. Muitas dessas tentativas são até erradas, né? Não são indicadas para criança que tem neofobia alimentar. Por quê? Porque infelizmente falta informação. A gente não sabe o que fazer. Os pais não sabem como lidar, o pediatra não orienta, a mãe sabe menos ainda, né? A avó, no caso, a vizinha muito menos. Então a gente faz coisas que só atrapalham e que só aumentam essa seletividade alimentar. A neofobia. Quando uma criança tem medo de um alimento,
ela só vai comer esse alimento se ela estiver 100% segura de que esse alimento pode comer. Então, o principal ponto da seletividade alimentar é passar segurança para essa criança. Ela não vai comer se ela não se sentir segura. Então, ela não vai comer se ela não sentar na mesa, se ela não tiver a mãe tranquila, a mãe segura, os pais, né, tranquilos, seguros, um ambiente tranquilo. Ela não vai comer ali com a mãe obrigando, ela não vai comer com o pai brigando, ela não vai comer na base da chantagem, a camuflar ali o alimento na frente da TV. Ela não vai comer assim. E então tem que passar muita segurança para essa criança e observar outros sintomas. Se ela nunca aceitou os alimentos desde sempre, é que pode ter alguma dificuldade mesmo de aceitar, de mastigar, de hipersensibilidade. Tem muitos casos, então tem que observar cada um para ver como a gente pode orientar da melhor maneira. Mas eu me assusto muito com esse já tentei de todas as formas, porque eu sei que a maioria não é legal. Então, infelizmente, a gente, até no desespero, a gente faz coisas que a gente não tá pensando, né? A gente fica totalmente, dá branco na cabeça, a gente não sabe o que tá fazendo. Então, não é o que tem que ser feito. Tem que ser muito racional, muito segura do que você tá fazendo para você passar isso pro seu filho. E isso não só na alimentação, né? Em tudo a criança ela sente o que a gente tá sentindo. Em tudo. Então, chega do trabalho, pé da vida, que teve um BO no trabalho, a criança fica mega irritada, ela sente. Então, com o alimento é a mesma coisa, tá? E a gente tem que passar segurança para eles e não ficar ali alimentando isso, né? Chorando junto e obrigando, enfim. Vamos lá. Nossa, tá uma bagunça essas perguntas. Ó, aqui, ó, outro de seletividade, né? Meu filho só come arroz, feijão, salada e farofa. Lu, tem que ver a comida da sua casa também, né? Não adianta a gente falar para uma criança comer carne, por exemplo, se não tem em casa, se não fazem em casa, se não comem. Não adianta falar para comer fruta se os pais não comem, se não compram, se não tem em casa. Então, é importante rever o hábito da família também, né? Porque vai ficando cada vez mais difícil a gente falar para a criança comer alguma coisa, sendo que a família não come, tá? Isso é um dos principais pontos da seletividade alimentar também, é ser o exemplo, né? Mas eu como sempre a fruta. Não é só ser o exemplo, é ser também. E não é só ser um dia, é ter uma consistência, né? Então a criança sabe se você tá comendo só pra ali mostrar pra ela sabe se você come fruta todos os dias ou não. Então é ser o exemplo mesmo. E eles são reflexo da gente, né? Eu vejo muito em comportamento, em tudo, jeito de falar, gestos, enfim, eles copiam. E a alimentação é a mesma coisa. Eu peguei uma vez um paciente que era igual, assim, os pais, a criança só comia carne no almoço, só. Daí você vai ver o hábito da família, tudo conversa, nananã, vai ver o pai, só comia carne. E aí, como que você fala? Então, não dá pra ser... a criança não vai comer se a gente não come também, se não tem em casa. Tá? Vamos lá, me perdi aqui que eu vi que tinha umas perguntas meio nada a ver. Tinha gente nada a ver aqui. Vamos lá. Ó,
de pipoca. Olha, nossa, acabou de aparecer aqui em cima também. Pipoca todo dia pode? Primeiro que a pipoca é só recomendada a partir de 2 anos, tá? Então, antes de 2 anos não pode, principalmente por conta do alto risco de engasgo. Então, eu tentei até procurar hoje para colocar aqui para vocês, numa das perguntas que eu respondi sobre a pipoca, no novo guia do Ministério da Saúde. Então, lá. Eu depois vou achar e vou colocar para vocês que a recomendação é a partir de 2 anos e pelo grande risco de engasgo. E comer todo dia entra na tal da monotonia que eu falei, né? A gente vai estar dando um bracinho ali pra seletividade, ó. Vamos juntas, vamos selecionar cada vez mais os alimentos. Então é legal sim variar, não focar em um alimento só, tá? Vamos variando e apresentando mais alimentos. Mas a pipoca é ótima para criança, é de fácil aceitação, é gostosa, é um alimento bem completo. Falando de pipoca de panela, tá? Milho, não pipoca de saquinho de micro-ondas, pelo amor de Deus, tá? Então, esses de saquinho de micro-ondas vamos olhar lá o rótulo, ver o que tem também, vocês vão ver, vocês vão entender por que eu tô falando. Então, só de micro-ondas, só de milho mesmo, de panela, tá? E aí eu faço com um pouco de óleo, um pouquinho de sal, só. Tem a opção de fazer também na água, tem no micro-ondas sem nada também. Então tem que ir procurando. Ó, 2 anos e 6, um Yakult por dia. Sayuri. Ai, eu não curto. Até foi uma das perguntas que eu respondi hoje na caixinha também. A Juju nunca tomou Yakult. Yakult tem um alto índice de açúcar. Tem lactobacilos? Nem sempre, porque o lactobacilos depende do armazenamento, né? Então vai depender como foi armazenado, o transporte. Então muitas vezes ele já chega para o consumidor nem tendo tanto esses lactobacilos, então eu trocaria por algum iogurte mesmo de verdade, ou uma vitamina, alguma coisa assim, tá? E deixaria o Yakult esporadicamente. Foi na casa da avó e tinha lá uma vez no mês, não tem problema, sabe? Fora da rotina, mas em casa não acho que é um alimento legal de ter na geladeira, sabe? Pra sempre oferecer. Mas eu acho que é isso. Tem muita perguntinha ainda aqui que eu não consegui responder. Última, vai. Como introduzir comida com o bebê se a mãe tem 1 hora de intervalo? Mari, isso é dureza mesmo, mas assim, 1 hora é mais que tranquilo. Se você se programar, fizer antes a comidinha, por isso que eu oriento congelar, por exemplo, que acaba sendo mais prático na hora de descongelar e oferecer. A duração do almoço tem que ser no máximo meia hora, não dá pra ficar muito tempo ali com a criança também no cadeirão. Não acho saudável ficar lá 1 hora, 1 hora e pouco, eu também não acho legal. E infelizmente, se tiver ajuda, para contar com ajuda, daí você deixar pro final de semana ou pedir um pouquinho mais de tempo, entrar um pouquinho antes, às vezes, para ter um horário maior no almoço, e buscando algumas estratégias para você conseguir também melhorar aí estar ali também para oferecer, né? Mas acho que é isso, gente. Muitas dúvidas, como sempre, então assim, eu me esforço ao máximo de verdade para tirar muitas dúvidas, mas vocês não têm noção o jeito que é essas caixinhas. E eu queria agradecer vocês sempre aqui comigo, falar para minhas alunas, quem tá assistindo do curso de seletividade, essa semana tem mentoria na quinta-feira, então lá no Face a gente vai ter uma live só nossa, e pra gente dividir. Tem
paciência, né, que eu vou conseguir responder todo mundo, eu estou dando o meu máximo. E quem não pediu para entrar na comunidade, pede agora, então entra lá, já procura a comunidade no Face, chama lá pra gente poder te aceitar para entrar. E eu espero vocês lá na quinta-feira com as minhas alunas. E vocês aqui do Insta, a gente vai de terça-feira também conversando mais, batendo mais papo. Oba! Tô vendo a aluna, Tati? Te espero na quinta, tá? Na quinta à noite. 9 horas também, a gente vai conversar bastante. Como faz para entrar na comunidade? Edneide, quem for aluna, se você for aluna do Meu Filho Comendo de Tudo, chama lá na comunidade para entrar, tá? E obrigada mais uma vez por estarem aqui comigo até terça que vem. E eu espero vocês. Obrigada, tchau!